Olá pessoal, muito bem, estamos com vocês novamente para darmos a continuação e hoje vamos ler o capítulo 26 do livro de Atos, que fala daquele momento que paramos ontem, onde um jogava Paulo por um lado, para o outro, e agora ele ia ser ouvido por Agripa, que era o rei naquela época. Então, vamos lá, vamos fazer a leitura. Atos 26. Depois, discurso de Paulo perante Agripa. Depois Agripa disse a Paulo: é permitido a ti que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as acusações que sou acusado pelos judeus. Mormente, sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso te rogo que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio, entre os da minha nação em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, sabendo de mim desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu, e agora pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado, o qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. E por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Pois que julga-se coisa incrível entre vós, que Deus ressuscite os mortos. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muito dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar e, enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Sobre o que, indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em uma língua hebraica e dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te... Oh, meu Deus, me enrolei aqui agora. Pessoal, desculpa. Vamos lá novamente. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha de tantas coisas que tens visto, como aquelas quais que te aparecerá ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para que lhes abra os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás, para Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judéia,
e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disto, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje permaneço, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram que devia de acontecer. Isto é, que o Cristo devia de padecer, sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos. Devia anunciar a luz e a este povo e aos gentios. E dizendo ele isto, em sua defesa, disse Festo em alta voz: Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Mas ele disse: Não deliro, ó potentíssimo Festo. Antes digo palavras de verdade, de um são juízo. Porque o rei, diante de quem também falo com ousadia, sabe estas coisas, pois não creio que nada disto lhe é oculto. Porque isto não se fez em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo: Por pouco me persuades a me fazer cristão. E disse Paulo: Provera a Deus que, ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. E dizendo ele isto, levantou-se o rei, o presidente e Berenice, e os que com eles estavam assentados, e apartando-se dali, falavam uns com os outros, dizendo: Este homem nada fez digno de morte ou de prisões. E Agripa disse a Festo: Bem podia soltar-se a este homem, se não houvera apelado para César. Então, deixa eu voltar aqui num assunto muito importante, pessoal. Você vê que no discurso de Paulo, que ele fala aqui ao rei Agripa, ele menciona o seguinte: o Senhor conhece as Escrituras e o Senhor crê nos profetas. E as Escrituras, no versículo 23, diz: Isto é, que o Cristo devia de padecer, sendo o primeiro da ressurreição de dentre os mortos. Devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Você veja que Paulo ele afirma aqui, ele dá a entender, e por isso que o chamava de louco, porque ele falava da ressurreição de dentre os mortos. Ele falava de que se o homem não se arrependesse, o homem não iria viver com Deus. Só que tudo isso, para aquelas pessoas, pessoal, era algo novo. Hoje nós falamos de salvação, já se fala há muito tempo de um paraíso, de uma vida eterna. E é fácil das pessoas entenderem, porque temos também as Escrituras para, nos respaldar do que falamos. Agora, naquela época, realmente era algo muito difícil de se crer, até porque ninguém ainda havia ressuscitado de dentre os mortos. E o Senhor Jesus, exceto a Lázaro, que Jesus também ressuscitou Lázaro de dentre os mortos, foi o único que havia ressuscitado, só que forjaram também a ressurreição de Jesus, dizendo que não, que na verdade foram os discípulos dele que tinha tirado o corpo de lá do sepulcro, e que na verdade ele nunca ressuscitou, foi o que foi espalhado para toda a cidade, para que ninguém cresce naquilo. Mas a Bíblia mesmo também consta que o Senhor Jesus se apresentou vivo diante dos discípulos e de muitos outros mais. Então, a ideia da ressurreição não era uma coisa vaga, mas era uma coisa que estava sendo, digamos, implantada, fortalecida ali por Paulo, porque havia acontecido.
E Paulo, quando fala que deu de frente com Jesus, que Jesus falou com ele, então aquilo ali fortaleceu ainda mais, porque todos souberam dessa situação do homem, né, que havia sido crucificado, que dizia ser filho de Deus e que falava que tinha vindo trazer o reino de Deus. Então começou uma nova era, começou ali uma nova etapa, não mais religiosa, mas do cristianismo. Por isso que Atos é o início da igreja, aonde as pessoas passaram a ter uma ideia agora de que a vida deles não estava restrita apenas no que eles estavam vivendo, mas que agora, com a vinda do Senhor Jesus, eles iriam morrer e iriam um dia ressurgir para prestar conta, sabe, da sua vida, dos seus pecados, do que eles estavam vivendo e fazendo. E isso é para todos nós. Um dia todos vamos ressuscitar. Essa ressurreição que Paulo conta aqui, que aconteceu, vai acontecer conosco. Não, claro, no corpo físico, mas no corpo celestial. Mas para sermos julgados. Tem aqueles que serão condenados não por Deus, mas pelas suas obras, porque não houve neles arrependimento. Mas também vai ter aqueles que vão ser agraciados com a vida eterna, porque decidiram crer na pessoa do Senhor Jesus e viver de acordo com a sua palavra. Agora, no passado, muitos não creram e muitos creram. Resta hoje saber a nossa posição. Se você crê, arrependa-te. Comece a viver uma nova história de vida, porque você vai alcançar a salvação da sua alma. Agora, se você não crê, viva nas práticas das injustiças desse mundo, mas um dia você vai prestar conta diante de Deus, todos nós, tá bom? Então, esse foi o capítulo 26, amanhã a gente passa por 27 ainda nessa situação de Paulo, vivendo essa situação de julgamento. E aí a gente vai ir relatando para os senhores aqui, tá? Gente, Deus abençoe a todos. Fica conosco aí nessa reflexão diariamente. Estamos colocando as demais partes, tá? Deus abençoe a todos. Um abraço.